querido, tudo bem? Nossa segunda aula, Aprovados do Enem, Enem 80 dias. Sou o professor Ícaro Fernandes, língua portuguesa. Então vamos começar. Para hoje, nós temos a discutir um pouco sobre língua, tá? Língua e linguagem. Eu quero que você perceba, o Enem ele não cobra língua portuguesa na prova, certo? Ele cobra linguagem, códigos e tecnologias. Então a gente vai começar a pensar dessa forma para fazer uma prova 100%. Então, primeiro de tudo, acompanha, solta aí a espetinha para os meninos, por favor. Expressão de pensamento dos seres manifestando-se como verbal, não verbal ou híbrida. Vocês podem perceber que nossa primeira aula, ela tem um paralelo aqui com a segunda, né? A gente conversava sobre os tipos de texto. E os textos eles também estão intrinsecamente ligados ao tipo de linguagem utilizada. A linguagem verbal, a linguagem que utiliza-se de palavras, a linguagem não verbal, utiliza-se exclusivamente de imagens, qualquer tipo de texto que não possua palavras, e a linguagem híbrida, que a gente vai ter aí o contato entre linguagem verbal, linguagem não verbal, textos com palavras e textos sem palavras. Tranquilo? Segundo ponto, a linguagem corporal. Pois é, aí você se pergunta, mas espera aí, professor, no Enem, eles vão colocar pra gente lá um videozinho de por acaso uma dança? De forma nenhuma, mas tranquilamente nós vimos aí em prova de 2008, 2009, 2011, que eles colocaram imagens de ações em movimento, música, dança, para envolver e trabalhar a linguagem corporal dentro da prova. Tranquilo até aqui? Se chegou até aqui, essa parte é muito mais fácil, a gente fala de linguagem e tecnologia. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, sempre que a tecnologia ela muda, ela avança, a linguagem acompanha essas mudanças. Olha como isso acontece, eu vou trabalhar mais à frente, mas eu quero que vocês já comecem a ter essa introdução agora. Nós temos aí, há 50, 60 anos atrás, não tínhamos palavras como escanear, digitalizar. Por quê? São palavras que vieram com o advento aí da globalização, né? Então, quando a internet chegou para ficar com todos os seus mecanismos e suas facilidades, então trouxe para a gente também essas palavras. Tranquilo? Falando sobre língua, é impossível não falar sobre linguagem e também não falar sobre língua, né? São momentos que andam muito juntos. Quero que você perceba o seguinte, sempre que eu falar em língua, eu quero que você perceba que língua é um código dentro da linguagem, tá? A linguagem, ela é algo maior e a língua, ela é um código dentro da linguagem que vai favorecer para que essa linguagem, ela seja mais bem trabalhada. Então, Chupetinha, solta para os meninos aí, por favor. Língua, tipo de linguagem verbal, ou seja, um código, né? Estamos nos comunicando, né? Por que a sua comunicação ela é 100%? Porque eu estou utilizando o mesmo código linguístico que vocês, a língua portuguesa. Eu poderia estar falando sobre algo que vocês têm propriedade, que vocês têm segurança, vocês têm domínio, mas se por acaso eu utilizar o código linguístico diferente, então aí vocês não vão conseguir ter acesso às minhas informações. Então esse é o primeiro ponto para a língua. Segundo ponto, utilizada por um grupo de indivíduos que formam uma comunidade. Quero que vocês percebam que a língua, ela é parte da identidade de um conjunto de indivíduos. Ela é parte da identidade da comunidade, né? Então, o Brasil, ele é, por todas as tantas coisas que ele é reconhecido, uma delas é a língua portuguesa. O código linguístico utilizado aqui no Brasil, ele lá fora também serve como uma bandeira para se levantar. Terceiro momento, contribui para a construção da identidade humana, comunidade cultural, atrelado ao segundo. E o quarto momento, organismo vivo, dinâmico, portanto pode variar. E aí, eu quero que você tenha atenção. Sempre que eu falo que a linguagem, a língua, ela é um organismo vivo, quer dizer o seguinte, que ela está suscetível a mudanças, certo? Ela é dinâmica. Então, acompanha comigo agora uma etapa chamada variação linguística. Quando eu falo em variação linguística, eu tenho 4 etapas principais aqui para a gente conversar um pouco sobre elas. Primeiro é a situacional, segundo, a geográfica, terceiro, social e a variação histórica como o nosso quarto elemento. Acompanha comigo aí no slide. A situação determina como a linguagem irá se desenvolver, ponto 1. Ponto 2. Situações formais exigem o uso informal da língua. E o ponto 3. Situações informais aceitam o uso informal da língua. Obviamente, né? Se você está ali numa situação formal, pensa comigo, você está numa reunião de negócios. Qual é a forma como você vai se portar diante da língua? Com gírias, com jargões? De jeito nenhum, né? O mais formal possível dentro do padrão. Agora, se você está no meio dos seus amigos, numa lanchonete, conversando bobagem, o que é que você vai fazer? Qual a linguagem que deve ser utilizada? Obviamente que a linguagem é informal. Então, quem vai decidir o tipo de formalidade que a língua deve ser atribuída naquele momento é a situação. Então, vocês podem perceber ali no slide as duas imagens.
uma reunião de negócios e uma reunião entre amigos, completamente diferente. Segundo momento, variação geográfica. Acompanha no slide aí, por favor. Variedade assumida pela língua em diversos lugares que é falada. E aí eu quero que vocês pensem em dois momentos aqui. Primeiro, nós temos aí o português, ele é falado em diversos países no mundo, certo? Então nós teremos aí as variações em relação à nacionalidade, né? Em relação ao país que o português ele é falado. E o segundo momento, esse é o momento que a gente deve pensar e é o momento que a prova do Enem cobra da gente. Então quando a prova do Enem vier com uma questão desse tipo, você já sabe como responder. Acompanha no slide como está lá, ó. Macaxeira ou mandioca? Pinha ou fruta do conde? O que acontece é, nós temos ali o mesmo objeto, mas que ele recebe nomes diferentes de acordo com a mudança da região. É uma coisa muito simples de se perceber. Variação geográfica, o mesmo objeto, mas ele vai variar o nome de acordo com a região. Tranquilo até aqui? Acompanha o terceiro momento. Nós temos aí avexado, né, utilizadíssimo no Nordeste, mesmo que apressado, abestado ou tabacudo, mesmo que bobo, e chamego, que é o mesmo que paquera. Então, nota como isso acontece, como a língua ela trabalha, né? A variação linguística geográfica ela trabalha dessa forma. Nós temos aí um significado e diversas informações para aquilo, certo? Para o próximo momento da gente, nós temos aí a variação social, e é essa que a gente tem que tomar muito cuidado no Enem. É a mais trabalhada. Então, quando vier na sua prova esse tipo de variação, você deve estar sempre muito atento. Ok? Então, preste atenção aí no slide. Forma como a língua é usada pelas diferentes classes sociais. Segundo ponto, norma culta, mais prestigiada, respeito às regras gramaticais. Pensa comigo, vê só. Eu quero que você tenha muito cuidado com o seguinte. A língua, ela é utilizada para também servir como instrumento opressor. E é aí que a gente tem que ter atenção. Tomar muito cuidado para que isso não aconteça, certo? A variação linguística social é uma das que a gente mais precisa tomar cuidado para evitá-la. Tranquilo? Continuando. Nós temos aí a variação social em relação à técnica e à profissional, né? Quando uma determinada classe de trabalhadores, uma determinada classe de trabalho, ela consegue ter a sua propriedade das línguas. E o nosso momento 4 ali, que são as gírias, né? Exemplo, então, bora mover, tudo nosso, oxe. Por exemplo, em Pernambuco, né, tudo serve então. E aí, vamos sair? Então. Tá meio morgado, meu amigo? Então. Perceba que esse então serve para tudo. É então aqui, é então ali, é então para qualquer coisa. Tranquilo? Nosso próximo momento aí, né? Bode gaiato. Armaria amanhã não. Hoje eu tô só o pito. Né? Então perceba como a variação ali tem variação situacional, variação geográfica, tudo junto para a gente ver, perceber dentro de uma imagem. O próximo momento é uma música antiga de Mamonas Assassinas, né, de Dinho e Júlio, e ele faz o seguinte: eu dei um beijo nela e chamei pra passear. Então se liga como é que acontece. Ele já trabalhava variação linguística nesse tempo, então pra gente o Enem traz esse resgate. Muita atenção com o que você está trabalhando, tá? Na prova do Enem, sempre que cair variação, tem que ter atenção para isso. E nós temos aí, para finalizar, a variação histórica, que é o português arcaico contra o português contemporâneo. Então, são aquelas palavras que elas caíram em desuso ao longo do tempo. Como eu estava falando antes no início da aula, então quero que você perceba aqui o que acontece na questão da internet, na questão da globalização. E aí que entra a linguagem mais tecnologia. Olha, nesse momento, o português arcaico contra o português contemporâneo. Então, nós temos aí uma passagem de Carlos Drummond de Andrade, tá? Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, percebam, nós temos aí com Drummond diversas palavras que não são mais utilizadas hoje. Então, elas caíram em desuso, tá? Então, a variação histórica, ela também pode ser compreendida como variação temporal. É quando a gente tem diversas palavras que surgem ao longo do tempo e diversas palavras que elas acabam morrendo ao longo do tempo. Tranquilo? Então, nós temos aí o resumão. A linguagem é a manifestação do pensamento dos seres, verbal, não verbal ou híbrido. E a linguagem, ela vai estar associada à tecnologia e associada ao cotidiano, tá? Língua é o código usado pelos falantes, passível de variações. E o ponto 3 é variações linguísticas, situacional, regional, social e histórica. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula. Segura aí que a prova do Enem, terceira aula está chegando. Até lá!